Bom dia! Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar acordado com mais um dia de vida, né? Em meios, os problemas, as dificuldades que enfrentamos a cada dia. Deus está no controle de todas as coisas, amém, né? E desde já eu quero parabenizar todas as mães do Brasil pelo seu dia. Afinal, o Dia das Mães são todos os dias e merecem ser homenageada todos os dias, porque mulheres guerreiras, batalhadeiras são todas as mulheres do Brasil e do mundo inteiro. E nesta manhã, como é o Dia das Mães, eu não poderia te deixar uma mensagem para você, mãe, para minha mãe e para todas as mães do Brasil. Mas antes de eu deixar essa mensagem, eu primeiro queria deixar uma mensagem que está no livro de Provérbios para os filhos, que estará no livro de Provérbios, capítulo 23, e o versículo 16, que diz assim: Escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando era envelhecer. Essa é a primeira mensagem que eu deixei para os filhos. Filhos, primeiro escute seu pai, aquele que te gerou. E segundo, e não despreze sua mãe quando era envelhecer. Quantas mães não são abandonadas nesse mundo? Quantas mães não são deixadas pelo seu filho? Que nesta manhã, filhos, reflite. A sua mãe é um bem especial. Mas nesta manhã, eu quero trazer uma mensagem especial para todas as mães. E o tema dessa mensagem vem como Mãe, um canal de bênção de Deus. Mãe, um canal da bênção de Deus. Hoje é o dia das mães. E hoje eu quero homenagear essas mestras do bem. Quero falar do seu papel, do seu valor como educadora, como rainha do lar, como colunas espirituais de uma família. E como fonte de inspiradoras para a conduta de muitos filhos. Mas é claro que existem mães omissas, mães insensatas. Mas eu quero mães sem amor natural, que induzem seus filhos ao erro. Mas o meu foco nesta manhã, entretanto, é ressaltar o papel da mãe cristã, que é um exemplo para os filhos, que ora por eles e os educa com firmeza e doçura, transmitindo as sagradas letras. Nós vimos aqui que existem mães omissas que abandonam seu filho, que maltrata, que muitas vezes tem mãe que induz os seus filhos aos erros. Mas tem essa mãe também, tem a mãe cristã, que é um exemplo.
Mas não só aquelas mães que é cristã, mas tem outras mães que não é cristã, que é um exemplo, que deixa um legado especial para o seu filho. Há muitas mães dignas de ser de destaque na Bíblia e na história. E nesta manhã eu destaquei, porém, 3 mães da Bíblia. E vamos aprender um pouco com elas. E a primeira mãe que eu quero falar, uma mãe chamada Joquebede. Um exemplo de mãe que ousou lutar pela sobrevivência do seu filho. Quem é essa mãe Joquebede? Você não sabe? Quem é essa seríssima mãe? Essa mãe corajosa que lutou pela sobrevivência do seu filho? A perseguição aos israelitas, recém-nascido no Egito, era sangrenta. E a chance de escapar da tragédia era humanamente impossível. Sabe com quem estou falando? Moisés. O filho de Joquebede. Joquebede era mãe de Moisés. Nós conhecemos a história de Moisés, aliás. Deveria ser passado ao fio da espada e jogados aos crocodilos no rio Nilo, ao logo nascer. Esse eram os planos de Joquebede. Era um sonho impossível, onde a perseguição aos israelitas, aos bebês que nasceu naquele lugar, era sido perseguido. Era para ser morto, jogado aos crocodilos do rio Nilo, logo que ao nascer. Mas essa mãe tremente não desistiu do seu filho. Essa mulher chamada Joquebede é uma mulher tremente, ela não desistiu do seu filho. Em meio às perseguição, em meio ao desafio, ela não desistiu do seu filho. Aquela mulher, ela montou um plano para salvar seu filho. Que plano maravilhoso que essa mulher fez para salvar seu filho da morte. Ela transcendeu o comum, mas Deus honrou o seu gesto e salvou seu filho das águas. Deus honrou, Deus estava no controle dessa mãe e salvou o seu filho. A providência divina fez um menino Moisés para o palácio de Faraó e retornar aos braços de Joquebede para ser amamentado. Foi nesse tempo, a primeira infância de Moisés, que sua mãe deu tudo de si para transmitir ao seu infante as verdades, que mais tarde governaria a sua vida. Foi um ensino aprendido com a sua mãe que levou a Moisés a rejeitar as glórias do Egito por causa do opróbrio de Cristo. Vocês sabem que eu aprendi nessa lição desta mulher, desta mãe guerreira? Que nós precisamos nesse mundo de mães que investam tempo na vida espiritual de seus filhos.
Mães que busquem a salvação de seus filhos mais do que o seu próprio sucesso. Mães que têm o melhor do seu tempo para inculcar nos seus filhos a verdade eterna. Verdades essa que ajudarão a tomar a mais importante decisões ao longo de sua vida. É esse tipo de mães que nós precisamos. Que vivemos num mundo de dificuldade. Vivemos num mundo de muito desafio. O mundo está de braços abertos aí. E os nossos filhos estão entrando nesse mundo sem nenhum preparo. É por isso que nós precisamos de mãe como Joquebede. Quando os problemas, a perseguição veio, mas uma mãe que buscava Deus, uma mãe que colocou Deus nos planos, que colocou sua vida na mão de Deus, uma mãe que passou seus ensinos de confiança a seus filhos. É por isso que Moisés se tornou um grande homem, se tornou um grande governador, se tornou um grande profeta. Mães, investe no seu filho. Mas esse investimento, estou dizendo, um investimento espiritual. Tenho certeza que o maior investimento que uma mãe pode investir no seu filho é mostrar o caminho da salvação, que é a palavra de Deus. Eu quero destacar outro exemplo de uma mãe. Vamos falar de outra mãe, essa mãe chamada Ana. Ana, um exemplo de mãe que ousou consagrar seu filho para Deus. Quem era Ana? Ana era uma mulher estéril. Uma mulher estéril é o que? É aquela pessoa que não dá filho, que não consegue engravidar. Ana era estéril porque o próprio Deus havia cerrado a sua madre. No seu tempo, esse era um problema doloroso que trazia muitas estigmas. Ana teve ainda que enfrentar a zombaria da sua rival, a incredulidade do seu marido e a censurar do seu sacerdote. Ela, contudo, não desistiu. Ela continuava orando e chorando diante de Deus, pedindo que lhe desse um filho. Houve um dia, porém, que ela resolveu fazer um voto a Deus. Prometeu que se Deus lhe deste um filho, o devolveria para o Senhor por todos os dias da sua vida. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo 10 e 11 diz assim: E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembraste de mim e não
te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Sobre a cabeça dele não passará navalha. Vamos refletir no versículo 11. Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para as aflições da tua serva e de me lembrares da tua serva, de não esquecerem de dar um filho varão. Sabe, meu, quantas mães no mundo abandonam seus filhos, deixam seus filhos jogados, sem nenhum amor, sem nenhum cuidado. E quando tem mães, luta para ganhar um filho e não consegue. Muitos adotam uma criança. No caso de Ana, uma mulher estéril, o sonho dela era ter um filho. Deus ouviu o seu clamor. Eu quero dizer nesta manhã para você, mães, não desiste de seus filhos. Clama a Deus, ore por seus filhos, porque Deus, ele ouve o seu clamor. Uma mãe, quando se ajoelha, pedindo a proteção de Deus para os seus filhos, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, o seu sofrimento. Toda mãe que ora por seus filhos, eu quero dizer, continue orando por seus filhos. Que Deus, ele ouve o seu clamor. Ana, ela concebeu e deu à luz a Samuel. O maior juiz, o maior profeta e o maior sacerdote da sua geração. Outra lição que nós podemos aprender com Ana, que nós precisamos de mãe que ousa consagrar o melhor daquilo que Deus lhe tem dado ao Senhor. Mães que coloquem seus filhos no altar, mães que consagrem seus filhos para Deus. Mãe que cumpre os soberanos propósitos de Deus estabelecido para a vida de seus filhos. É dessas mães que nós precisamos, que consagrem os seus filhos para Deus, que orem por seus filhos, que mostrem o caminho certo para os seus filhos. Mãe, mais uma vez eu falo, não desiste dos seus filhos. Hoje o nosso maior desafio é lidar com as adolescentes, com as crianças. Muitas vezes as mães não aguentam mais. Ela quer jogar por cima das autoridades. Eu quero dizer assim, mãe, ore por seu filho. Leia a palavra para os seus filhos. Mostrem o caminho certo através da palavra. Eu quero dizer, mãe, um dia Deus vai pedir conta dos seus filhos. Então, ensine o caminho. Ensine a verdade aos seus filhos. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos. Eu quero falar da última mãe. Uma mãe, Eunice.
Uma mãe que educou o seu filho pelo exemplo e pelo ensino. Um grande educador disse que nada penetra tão profundamente o espírito humano quanto o exemplo. Olha, que frase linda! O espírito humano quando o exemplo. Um grande educador diz que nada penetra profundamente o espírito humano quando é ensinado pelo exemplo. Em 2 Timóteo, no livro de Timóteo, capítulo 1, e o versículo 2 Timóteo, é o capítulo 3, aliás, e o versículo 16. Diz assim, versículo 15, diz assim: e que desde a infância sabeis as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Paulo faz a referência a Eunice, que era mãe de Timóteo. Eunice transmitiu a seu filho as mesmas verdades aprendidas em seu lar. Nela habitava uma fé sem fingimento. Essa mesma fé ela transmitiu para o seu filho. Eunice era uma mulher comprometida com a palavra de Deus. Eunice ensinou a Timóteo as sagradas letras desde a sua infância. Essas sagradas letras influenciaram a Timóteo a ter uma importante experiência de salvação. Mais tarde, Timóteo tornou, sim, um discípulo do apóstolo Paulo e construiu-se um dos maiores pastores da igreja cristã. Aquele que haverá de dar continuidade ao mistério do grande apóstolo dos gentios. Eu quero dizer nesta manhã para você, mãe, você que tem seu filho renascido, ensine as palavras de Deus para os seus filhos. Ensine desde a infância as sagradas letras que pode te tornar salvo seus filhos para a salvação. Ensina seus filhos a conhecer a palavra de Deus desde criança. Não deixa essa oportunidade passar. Abre a palavra de Deus todo dia para os seus filhos. Leia um versículo da palavra de Deus para os seus filhos. Recém-nascido. Leia a historinha da Bíblia para os seus filhos. Tenha certeza que a maior recompensa que uma mãe ou um pai que pode deixar seus filhos é a palavra de Deus. É ensinando a palavra de Deus. Essa é a maior recompensa que uma mãe pode dar para o seu filho. Você, mãe, é desafiada a andar com Deus e ensinar o seu filho a palavra de Deus e prepará-lo para ser vaso de honra nas mãos de Deus. Mãe, eu desafio a você. Ensine as sagradas letras ao seu filho, para quando ele crescer,
e crescendo sabendo que um dia alguém falou de Jesus para eles. Se as mães ensinassem essa palavra de Deus para os seus filhos, desde pequeno, ele não teria tanta dificuldade. Seria uma criança mais excelente. Mas nesta manhã eu quero finalizar minhas palavras declarando que uma grande mãe não é aquela que é controladora, mas que ensina um filho a desfrutar de sua liberdade, vivendo de forma equilibrada. Uma boa mãe não é aquela que vive apenas apontando os erros de um filho, mas que previne os erros por meios de bom conselho. Uma boa mãe não é a que desiste facilmente do seu sonho, mas que sempre estimula o seu filho a começar de novo. Uma grande mãe não procura o seu próprio brilho, mas trabalha para que o seu filho seja grande servo de Deus. Isso que é uma grande mãe. Em nome da Igreja Adventista, eu parabenizo a todas as mães e desejo que todas possam ser, de fato, canais da bênção de Deus para suas famílias e para os seus filhos. Eu parabenizo todas as mães do Brasil. Eu parabenizo a você, minha mãe, que não me ensinou o caminho da salvação, não me ensinou a estudar a palavra de Deus, mas teve mãe aí fora que me ensinou a palavra de Deus, e eu sou grata. Foi uma mãe que me ensinou a palavra de Deus. E através do meu exemplo como filho, a minha mãe hoje é uma serva de Deus. Eu quero dizer, mãe, seja um exemplo para os filhos. Filho, seja um exemplo para a sua mãe. E que Deus abençoe. Um feliz Dia das Mães. E que Deus abençoe e que Deus ilumine a cada mãe do Brasil e do mundo inteiro. Amém.